Bom dia! Com o mesmo entusiasmo com que normalmente nós chegamos às sextas-feiras. Edição da Cor do Dinheiro, do dia 10 de janeiro do ano da graça de 2022. Duas coisas antes de irmos ao programa de hoje. Primeira, hoje, dia 10, recomeçam as aulas presenciais. Valha-nos Deus e, sobretudo, valha-nos o facto desta conversa do se calhar é melhor ainda pôr a malta em casa, ficou de lado. Em segundo lugar, lembrar-lhe que por causa disso você vai ter um aumento do trânsito, não é? Portanto, se não saiu de casa é melhor sair já, nem que ouça a Cor do Dinheiro mais tarde. Terceiro ponto, vou recordar que esta semana o Think Tank vai para o ar na quarta-feira e não na terça, novamente por limitação de um dos participantes no painel. As minhas desculpas. Quero também recordar que hoje, segunda-feira, pelas 21 horas, vamos ter o nosso Dia D. Aproveito para dizer também e agradecer às pessoas que não só viram, como partilharam os dois programas da semana passada, o Dia D e o Think Tank, porque foram programas que valeram a pena. Aqui ficam o meu agradecimento. E já agora também todo o apoio que nos deram na semana passada, que foi uma semana de de recorde em alguns indicadores do canal A Cor do Dinheiro, em relação a todos os programas feitos, desde o programa matinal até o referido Dia D e Think Tank, como falei há bocadinho. Bom, antes de irmos também à edição de hoje, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, ok? E, portanto, quando for ao site fazer compras, já sabe que na saída escreve levar um cupom promocional Camilo e tem um desconto de 10%. Bom, sem mais demoras, porque o programa de hoje vai servir para mostrar apenas uma coisa. Como o Primeiro-Ministro é um aldrabão, ok? É um mentiroso. E nós hoje vamos mostrar isso aqui. Mas já lá vamos. Período antes da ordem. E isto tem que ser dito. Okay? Eu não poupo nas palavras. Quando é para elogiar, elogio. Quando é para criticar, critico. O Primeiro-Ministro é um aldrabão e é uma pessoa sem caráter. E a gente vai mostrar isso hoje. Então vamos ao período antes da ordem do dia. A não escolha de uma senhora chamada Grada Quilomba para a Bienal de Veneza e o debate que se seguiu em Portugal. Então, é assim, há uma artista por aí chamada Grada Quilombo. Eu, de qual trabalho que eu não aprecio rigorosamente nada, mas isso não quer dizer nada. Nós gostamos de uns, não gostamos de outros. E, ao contrário do que se esperava, nomeadamente por certos setores da sociedade, ela não foi escolhida por responsabilidade de um dos membros do júri para representar Portugal na Bienal de Veneza. O debate que sucedeu foi absolutamente deplorável e lamentável em Portugal. Houve gente do mais distinto a falar sobre o assunto. Opinion makers. Augusto M. Seabra, Bárbara Reis, jornalista, Mamadou Ba, bem, enfim, eu nas últimas semanas li de tudo e mais alguma coisa. O que mais me espantou naquilo eram os argumentos de racismo. Porque a senhora é negra, não sei quantos, e que a malta não quis escolhê-la para a Bienal de Veneza. Bom, aquela conversa habitual. E nós chegamos ao cúmulo de ver pessoas como o referido Sr. Mamadou Ba escreverem artigos com este título: A linha Maginot da branquitude. Percebeu bem? A linha Maginot da branquitude. Eu começo a pensar que nós em Portugal temos gente. Ainda para mais, depois houve algumas destas pessoas, como o próprio Mamadou Ba e outra senhora, Ana Teixeira Pinto, que entretanto escreveram os artigos sobre isto, que acusaram explicitamente, inclusive o próprio público, o jornal público, de racismo. Bom, isto é para perceberem a paga que têm ao dar espaço também a gente desta. O que eu achei inacreditável foi que ver pessoas como Mamadou Ba falarem em comentariado branco. Bom, como eu já me cansei de falar aqui, não reconheço a qualquer idiota a conversa sobre Portugal é uma sociedade racista. Ok? Portugal tem racistas como Portugal tem outras coisas. Não é uma sociedade racista. Esta gente não faz mais nada do que tentar inflamar a sociedade para criar um problema que não existe. Isto é muito típico da esquerda e da extrema-esquerda, ok?
Também é da extrema-direita, mas é muito típico da esquerda e da extrema-esquerda que são predominantes em Portugal. Este debate é uma coisa deplorável e deprimente. E já agora fica aqui o meu gozo para com alguns meios de comunicação que continuam a dar o destaque que dão. Não estou a dizer para não falarem das coisas. Agora, dar o destaque que dão ao Mamadou Ba vai dar nestas coisas. Bom, segundo ponto, ainda no período de ordem do dia, as sondagens de opinião e o impasse que pode sair das próximas eleições. Não sei se reparou, mas na sexta-feira foi conhecida uma nova sondagem que dá 38% ao Partido Socialista. Eu recordo que nas eleições anteriores teve 36%. Lá está o efeito de vitimização que conseguiram os partidos de extrema-esquerda com o que fizeram. E o PSD dá 32%. Bem, como vocês sabem, já houve outra sondagem que deu o PSD mais próximo do PS. Eu acho que isto é um desastre para a direita, sinceramente. Ao contrário do que aquilo que algumas publicações, alguns analistas vieram dizer, isto, o PSD num ano reduziu para metade a diferença, não sei, mas é uma vergonha. 6 anos do governo do PS, o desastre que é para a economia, e você vai ver isto com os anos, não se percebe agora, o desastre que é no SNS e na educação, e o Partido Socialista está à frente do PSD com 6 pontos percentuais. Pronto, eu já sei que me vêm para aqui dizer e as sondagens e não sei o quê, olha as autárquicas, que vocês vão ter todos uma surpresa. Tudo isso pode ser lícito. O que eu quero dizer é, acho extraordinário como é que o PS consegue ter esta vantagem sobre o PSD ao fim destes anos todos. Agora, como já se percebeu também, há aqui outros números para analisar. O primeiro é perguntar isto. Nós estamos perante uma situação em que vamos ter um impasse muito parecido com aquele que sucedeu em 2019. Os números parecem apontar para aí. A segunda questão é, esta sondagem já dá o Chega atrás do Bloco de Esquerda e do PCP. E há aqui várias interrogações sobre isto. Primeiro, como é que dois partidos que provocaram esta crise ainda conseguem ter aquela projeção que apareceu na sondagem publicada na sexta-feira. Em segundo lugar, olhando para o Chega, aqui há uma pergunta a fazer. É que esta sondagem anterior já não deixam o Chega tão seguro quanto aquilo com que sonhava depois das autárquicas e também depois das presidenciais. E deixa uma interrogação. Será que a estratégia de André Ventura começou a bater na parede? Ou seja, aquela conversa do muita crítica, mas pouco programa por trás. Ou então o efeito da bipolarização começa a fazer efeito, começa a fazer sentido na sociedade portuguesa? Não sabemos. Mas são questões que esta sondagem está a colocar e que, com muita probabilidade, nós na próxima, e parece que vem aí agora uma catadupa de sondagens nos próximos dias ou nas próximas semanas, podem dar pistas sobre isto e convém estarmos atentos. Mas há aqui uma coisa muito importante no meio disto tudo. É perceber que nós podemos estar perante uma situação de impasse face àquilo que são os números que se perspectivam. Bom, então vamos agora à questão principal de hoje. António Costa é um político sem caráter. Okay? Absolutamente sem caráter, e provou ontem no debate com Francisco Rodrigues dos Santos. Aproveito já para dizer uma coisa. Chicão ganhou o debate a António Costa. E eu vou explicar porquê agora. Bom, primeiro, António Costa, Chicão fez muito bem, porque a certa altura começa a meter na conversa a ideia de depois nós tivemos um momento difícil por causa, e ficava-lhe bem reconhecer o trabalho que foi feito pelo governo do PSD e do PS, do CDS, quando teve que aplicar um programa que nem era seu, que era o programa da Troika. António Costa aqui mostrou o primeiro traço do seu caráter, que é vira-se e manda a piada sobre o governo da Troika. Bom, o que eu tenho pena aqui é que Francisco Rodrigues dos Santos não tenha sido suficientemente contundente para se virar para António Costa e dizer assim: olhe, a culpa não é do Passos, a culpa é do Sócrates, que foi seu primeiro-ministro. A culpa é do Sócrates, que foi primeiro-ministro do Partido Socialista. Porque o José Sócrates deixou uma insolvência. E o que aconteceu a seguir foi que a Troika, com os seus executores chamados PSD e CDS,
acabaram por gerir essa mesma insolvência. Eu tenho pena que os líderes da direita, com frequência, não chapem isto na cara de António Costa, porque ele não tem vergonha. Primeiro ponto. Segundo ponto. António Costa não conseguiu explicar nada do ponto de vista de utilidade da história da insistência e da pancada na disciplina da cidadania. Eu devo dizer que não me faz confusão ter uma disciplina de cidadania, faz-me confusão é ter o conteúdo que está na disciplina de cidadania e mais, que é a opção ideológica que ele fez na educação, nomeadamente não soube responder à crítica de Chicão, quando ele se virou para ele e disse assim, olha, está a ver, o senhor travou as escolas privadas que tinham um contrato com o Estado e tirou com isso liberdade de escolha às famílias. Isto é que é importante. Este ponto é que é importante passar para o outro lado. E o líder do CDS fez isto muito bem. Bom, resumindo, Chicão não largou a perna de António Costa na questão da saúde, na questão da educação, na questão dos impostos. Da educação já falei, na saúde a mesma coisa. Conseguiu ir encurralando António Costa a dizer assim, o senhor faz opções ideológicas. Ora, não é com isso que se resolvem os problemas das pessoas. O problema das listas de espera, o problema das pessoas com problemas de oncologia que não ficaram resolvidos, nem sequer foram operados, conseguiu passar isso muito bem. E conseguiu passar a ideia de que António Costa, apenas por critérios ideológicos, penalizou os privados na questão da gestão da saúde. E deve ter sido por isso que António Costa se sentiu tão encurralado que acabou por meter a pata na poça, como vamos ver a seguir. Mas ainda, em último lugar, onde é que eu acho que Chicão não esteve bem? Na questão dos impostos. Porque, de facto, explicou muito bem que António Costa é o autor da carga fiscal mais elevada de sempre, que é um aspecto que, como você sabe, que nos acompanha, eu insisto aqui com alguma frequência. Mas depois não soube levar isto para a frente. Nomeadamente, quando António Costa se virou e disse assim, não, o senhor, eu baixei os impostos. O único problema é que a carga fiscal sobe porque há mais emprego. Bom, isto é uma falácia que o Dr. António Costa aprendeu com o Dr. Mário Centeno. Quando ele era Ministro das Finanças e quando nós começámos a ter acesso aos indicadores da carga fiscal e percebemos que ela estava a um nível mais elevado de sempre, Mário Centeno virou-se como isto não tem a ver com carga fiscal. É só porque há mais emprego e, portanto, há mais contribuições. Isto é uma falácia. E aqui, eu não sei se o Chicão está a ver o programa, porque eu sei que ele vê de vez em quando, pelo menos os seus assessores vêm, eu vou-lhes dar um conselho. Não sejam parvos. Porque quando o Costa disser isto, você só tem que dizer o seguinte. Olhe, o que é que isso interessa? Se você tem a carga mais elevada de sempre, tanto na Segurança Social, que são as contribuições para a Segurança Social, como para os impostos, embora aqui António Costa negue, e é mentira, percebe? Porque ele baixou os impostos diretos e aumentou os impostos indiretos. E Chicão devia ter dito isto ontem. Vão ver o peso dos impostos indiretos e o peso dos impostos diretos e vão ver que o peso dos impostos indiretos mais do que compensa a quebra dos impostos diretos e a direita não fez este trabalho e vai para os debates sem estar preparada para isto, que é lamentável. Bom, mas mais, o Chicão devia ter virado para ele e disse, muito bem, então vamos lá ver, você quer separar os impostos da Segurança Social, certo? Então vamos fazer o seguinte, como você já explicou, a Segurança Social tem um acréscimo de receita para o aumento de emprego, certo? Então o senhor o que tem que fazer é, como tem receita aqui que não estava à espera, baixa os outros impostos. É só isto. Percebe? Porque isto é a forma de mostrar que é um debate desonesto. António Costa é o pai da carga fiscal mais elevada de sempre. Ponto. A direita tem que lhe atirar isto à cara em cada oportunidade que tem. E tem que passar para as pessoas cá para fora esta mensagem. Este senhor é um mentiroso. Baixou os impostos diretos, aumentou os indiretos mais do que compensou isso e, pior do que isso, percebe que a carga fiscal vai aumentando e não alivia os impostos ao resto dos portugueses. E depois, outro aspecto onde Chicão se virou foi dizer, nós temos esta proposta para baixar o de escalão, a famílias têm um segundo filho. E António Costa disse, isso é para as famílias mais ricas, não é nada, percebem? E Chicão não soube explicar isto. O que eu tenho pena, eu sei que ele não é de economia, nem é de gestão, mas alguém tem que treinar Francisco Rodrigues dos Santos e Rui Rio e Coutinho Figueiredo, que ainda mais é da área de economia e gestão, para responder a esta gente que isto é pura demagogia. Infelizmente isto não passou claramente ontem no debate de Rodrigues Santos. Agora, moral da história. Há aqui 2 pontos. António Costa não percebe nada de economia. António Costa não percebe nada de impostos. Nota, se você que está a vê-lo discutir,
E ele sai-se com aquilo que alguém lhe soprou ao ouvido. Ele nem sequer tem a flexibilidade de Mário Soares. Mário Soares não percebia nada daquilo, mas tinha uma arte da retórica capaz de levar o outro tipo a calar-se à frente. Este senhor não sabe fazer isso. Ou seja, é mau aluno. Não consigo perceber como é que a esquerda não encosta à parede e não dá uma surra em matéria de impostos. É uma oportunidade perdida. Bom, tudo somadinho, uma coisa é certa. Chicão ganhou o debate António Costa. Bom, já agora só um pormenor. Normalmente, eu tenho dito aqui nas últimas semanas que as pessoas me dizem para ir ver o que diz Marcos Mendes. Eu ontem tive a felicidade, logo depois do debate, ter visto Marcos Mendes. O que eu achei espantoso foi Marcos Mendes. Ele deve querer ficar bem com todos. É dizer que António Costa assume um pós de Primeiro-Ministro. A sério. Eu tenho a sensação que Marcos Mendes não viu o debate com André Ventura, que eu comentei aqui na sexta-feira, em que António Costa foi tão rasteiro quanto foi André Ventura. Não. Não vale a pena virmos com estas histórias. António Costa está com uma estratégia diferente do que estava em anos anteriores, mas tem vindo a perder alguns debates. E mais só, não perde porque porque a direita não sabe lhe à cara, entre aspas, atenção, e estou a fazer uma referência àquilo que o António Guterres uma vez disse, ir às fuças da direita, não é? A direita não sabe encostá-lo à parede em matérias de economia e gestão, apenas por isso. Bom, agora vamos ao problema de caráter de António Costa. Bom, eu vou-lhe passar aqui a parte do vídeo sobre o debate de ontem para você perceber a falta de vergonha de António Costa, ok? Então é assim. Nós procuramos mobilizar os privados o mais possível. Mas como sabe, não parecer para haver um atendimento, não basta haver instalações nem haver camas. É necessário haver pessoal. Por exemplo, relativamente ao Covid, com um grande grupo de saúde conhecido aqui na cidade de Lisboa, só puderam acolher doentes Covid quando tivemos uma equipa de médicos alemães em Portugal e que foram colocados neste hospital para poder servir porque não tinham recursos humanos suficientes. Portanto, não vale a pena de dizer que é uma questão ideológica, como se aliás a sua não fosse também uma questão ideológica. Isso. Olha, eu estou-me animando para as questões ideológicas. Agora vamos lá ver uma coisa. Primeiro, falta de vergonha. Se António Costa queria chamar um nome ao grupo em causa, devia ter dito assim: o Grupo Luz Saúde. Não disse. Disse um grupo privado com o hospital aqui em Lisboa. Isto é de uma falta de vergonha inacreditável. Segundo lugar, era apenas isto? Ou António Costa quis passar a mensagem que os privados não estavam a fazer combate à Covid? Bom, se foi isto, é igualmente vergonhoso. Agora vamos à questão em causa. A acusação, isto é uma acusação soez e vergonhosa ao Grupo Luz Saúde. E eu vou-lhe citar aqui alguns elementos a seguir que é para você perceber que António Costa não só mentiu, como mentiu deliberadamente, com conhecimento. Ok? Primeiro ponto. Não é verdade que até os alemães cá chegarem, o Grupo Luz Saúde, tal como o Grupo José de Melo, ou o Grupo Melo, que você quiser chamar, ou Melo Saúde, ou como é que se chama hoje em dia, não estivessem a tratar doentes Covid. Não é verdade. A única coisa que me surpreende é que o Ministério da Saúde, quando vai buscar os números, nem sequer vai buscar os números dos hospitais privados que também trataram doentes Covid. Bom, e a verdade é que em janeiro do ano passado, em janeiro, repara, há um ano, faz agora um ano, já havia notícias de que o Grupo Luz Saúde estava a reforçar os cuidados de apoio aos doentes Covid. E António Costa faz isto, diz isto. Bom, mas não fica por aqui. Segundo ponto. Sabe quem é que pediu ajuda ao Grupo Luz Saúde para os alemães cá virem? Sabe quem é que foi? António Costa e Marta Temido. Percebeu? Os hospitais públicos não tinham espaço para meter lá os alemães. É que os alemães chegavam aqui, não podiam ir para uma enfermaria onde estivessem médicos portugueses e médicos que ninguém se entendia. Porque eles não falavam português. E porque depois isto tem toda uma cadeia logística que tem que estar associada a isto. O governo, nenhum hospital público chegou à frente para receber os médicos alemães e os enfermeiros alemães e o equipamento com que eles chegaram a Portugal. Está a perceber isto? Isto é de uma falta de vergonha inacreditável. A pergunta que você deve estar a fazer: mas o António Costa não sabia disto? Sabe. Eu já lhe vou dizer porquê. Bom, eu aproveito para dizer aqui uma coisa. Eu ontem contactei o Grupo Luz Saúde para saber qual é a posição que têm sobre esta matéria. E foi-me dito que aguardasse. Ainda estou a aguardar. Mas há uma coisa que tenho que dizer aqui.
eu serei o primeiro crítico do Grupo Luz Saúde, e estes dados que eu lhe vou dar não foram dados nem pelo líder do grupo, nem por ninguém abaixo da administração, não foi. São dados que eu conheço, uns já publicaram nos jornais, outros foram investigações que eu fiz ao longo dos últimos meses. E alguns deles já os tinha prontos, porque estava mesmo à espera de ouvir este tipo de conversa por parte dos idiotas de extrema-esquerda e de esquerda, sobre esta matéria. Bom, então vamos assim. A Ministra da Saúde chegou a telefonar ao Grupo Luz Saúde em desespero, percebe? Para ajudar. Olhe, não só a reforçar o apoio aos hospitais públicos, como houve ali uma altura. Lembra-se daquele problema do gás que houve ali no Hospital Fernando da Fonseca? Sabe para onde é que foram os doentes do Fernando da Fonseca? Foram para o Hospital da Luz. Percebeu? O Hospital Beatriz Ângelo, que é um hospital público gerido por privados, PPP, pelo Grupo Luz Saúde, tinha no pico da crise há um ano 90% da capacidade, 95%, ocupado com doentes Covid. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Para onde é que você acha que foram os doentes do Hospital Beatriz Ângelo quando precisaram de tratamento? Nomeadamente doentes Covid. Foram para o Hospital da Luz. O Hospital da Luz andou a fazer cirurgias do Hospital Santa Maria. Está a perceber? Depois destes dados todos, o Primeiro-Ministro tem a distinta lata, isto tem um nome que eu não lhe posso dizer aqui, percebe? Mas você já adivinhou qual é. Dizer o que disse, está a perceber? Mas quer mais? Eu vou-lhe dar mais. Bom, sabe o que é que aconteceu depois desta história toda? O Sr. Primeiro-Ministro agradeceu aos responsáveis do Grupo Luz Saúde. Percebe? Apenas por isto. Os alemães chegaram aqui, tiveram um hospital onde, percebe, se conseguiu encafuar as pessoas e os médicos num sítio em que entregaram uma unidade apenas para os alemães, percebe? Aquilo que se chama uma enfermaria só para os alemães, e eles saíram daqui com uma ideia ainda minimamente decente sobre Portugal. Porque imagina o que era se os alemães tivessem ido encafuados no Santa Maria, percebe? No Correio Cabral, onde você quiser, no Fernando da Fonseca, ou onde você quiser. Primeiro não havia espaço, está a perceber? Segundo, os hospitais não se prontificaram a fazer isto. E o Primeiro-Ministro, depois desta história toda, e depois de em privado ter agradecido ao Grupo Luz Saúde, o que fez, tem a falta de caráter de fazer aquele papel ontem na televisão. Como quer dizer, aqueles tipos não tinham gente, foram os alemães que vieram para aqui salvar. Bom, eu até lhe vou dar mais um dado que ninguém de Luz Saúde me disse. E eu sei, percebe? E eles não sabem que eu sei. Mas eu vou dizer aqui, que é o seguinte. Sabe quando os alemães cá chegaram, vinham com algum equipamento que tinha 10 anos menos do que algum equipamento que está no Grupo Luz Saúde? Quero um exemplo. Ventiladores. Os ventiladores da equipa alemã que cá esteve eram 2006, 2007. Percebe? Versus equipamentos ventiladores que estão ali no Hospital Luz Saúde, que são de 2009, 2019, 2020. Está a perceber isto? Deixa-me só fazer uma pergunta. Foi por causa disso que os alemães prestaram um mau serviço? Não. Isto só mostra uma coisa. Às vezes o problema não é um problema de tecnologia. É um problema do pessoal que está a lidar com os doentes. É preciso saber o que está a fazer. Está a ver isto? Depois desta história toda, o António Costa, Primeiro-Ministro, que é um aldrabão da pior espécie, vai fazer esta figura para a televisão. Isto é de falta de caráter. Percebe? É a razão pela qual eu nunca votarei na vida num indivíduo destes. Este senhor precisou de ajuda, foi a correr ao Grupo da Saúde a pedir ajuda e depois a seguir é como um escorpião, percebe? Que pede ao sapo para atravessar o rio e a meio da travessia pica-o mortalmente. Isto, em português corrente, costuma-se dizer assim, este tipo vende a mãe por 10 tostões. É o que isto quer dizer, percebe? António Costa é isto. Isto é de uma falta de vergonha inacreditável. Apenas com um objetivo. Quer dizer assim, os privados são os mauzões, não percebem nada disto, não têm condições e, portanto, eu quero ganhar votos aos tipos do Bloco de Esquerda e do PCP. É isto que António Costa pretende. Pode ganhar os votos a quem quiser, mas há uma coisa que eu, como cidadão e como analista, não lhe admito, nem nunca vou admitir a ninguém. Nem a ele, nem a nenhum político. É contar histórias com esta falsidade com que o Primeiro-Ministro contou ontem. Está a perceber? Eu só espero que hoje o Grupo Luz Saúde tenha a coragem de pôr um comunicado cá fora a chamar nomes, entre aspas,
àquilo que foi a atitude vergonhosa e porca do Sr. Primeiro-Ministro ontem. Não há outros termos para designar isto. Bom, não sei quanto tempo é que já temos desta brincadeira. Pois, já exageramos nisto tudo. Há dois pontos apenas que eu gostava de pegar nisso, que era o debate entre Rui Tavares e Inês Sousa Real e o debate entre Coutinho Figueiredo e André Ventura. Mas olha, como já exageramos dramaticamente nisto, eu vou deixar esta matéria para amanhã. Peço desculpa, eu sei que há mais debates hoje, mas tenho mesmo de deixar amanhã. Mas, frase da semana, aquilo que nós hoje poderíamos estar a falar de frase da semana. Que faltou dizer ao Chicão ontem, ao António Costa. Nós tivemos que gerir a insolvência que o socialismo de Vossa Excelência deixou. Percebe? Era isto que o António Costa precisava ter ouvido ontem. Bom, chegámos ao final. Como sabem, eu não poupo nas palavras. Quando tenho que criticar, critico mesmo. E, portanto, mantenho tudo aquilo que disse hoje sobre o Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, 7.700 pessoas em direto. Quero pedir a estas pessoas e a outras que vão ver o programa que façam aquilo que peço sempre. Que é colocarem um gosto e fazer partilha das redes sociais. Já sabe porquê. Percebeu hoje, não percebeu? E sexta-feira. Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença. Até logo às 21 horas. E mabo amanhã às 8 da manhã aqui. Está bem? Muito obrigado e até logo.